Outubro Rosa, mês de prevenção do câncer de mama. Eu, aos 35 anos de idade, fui diagnosticada com câncer de mama. E se eu não fizesse acompanhamentos, médicos, anualmente, talvez tivesse sido mais trágico, certo? Então, vocês, meninas, independente da idade que vocês tenham, meninas de 16 anos, a partir dos 16 anos, já pode ir ao mastologista, fazer o exame de mama, principalmente quem tem histórico de câncer na família. Eu fazia o acompanhamento, apesar de ser bem jovem ainda, tinha 35 anos, eu fazia acompanhamento porque meu histórico familiar era péssimo. Eu tinha 4 tias que tinham morrido de câncer de mama. Então, eu fazia esse acompanhamento e qual surpresa não foi? Quando eu me deparei com esse câncer que eu tive, mas estou aqui, 10 anos depois, à sua frente, com saúde e sendo muito bem tratada, tá bom? Então, só lembrando aí que esse momento do Outubro Rosa é um momento que realmente você tem que considerar. E mesmo que você não esteja sentindo nada na mama, marque um mastologista, não custa nada, tá bom? Então, vamos aqui. Estamos falando sobre os elementos da comunicação, a competência do signatário, de quem escreve, e do destinatário, para quem escreve. Então, nós terminamos o primeiro momento de aula estudando aqui esses elementos, não é? A gente viu quem era o emissor. No caso, na nossa situação de aula, o emissor é o professor da língua portuguesa. Ele está falando com seus interlocutores, que são os estudantes. Ele, com certeza, tem uma mensagem elaborada, que é todo o texto que ele usou para se comunicar com vocês, alunos. O canal utilizado é o oral, na sala de aula, O professor está aqui presente, olha. Se o professor está presente, então ele usou a linguagem oral. Eu, como estou no estúdio, eu estou usando a linguagem oral, mas eu também estou utilizando aqui os nossos meios de mediação tecnológica para chegar até vocês. Bom dia, Ailton, seja bem-vindo, você de Isaías Coelho. O código, aliás, o código utilizado, no nosso caso, é a língua portuguesa. Padrão formal da língua portuguesa. E o contexto, o assunto, estamos falando sobre os elementos da comunicação, que é o assunto da nossa aula, o referente. Beleza? Entendida essa parte da aula, que foi a primeira parte, e aqui é uma síntese da primeira parte da nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade fazendo agora essa pequena atividade com vocês. Observem. Estabeleça a relação entre as colunas. Eu quero todo mundo participando. E a Raquel, Maria Clara, Isaías Coelho, Cocal de Telha, Campo Largo. Vamos participar, Padre Marcos, Landry Salles. Estabeleça a relação entre as colunas, numerando a segunda coluna de acordo com os elementos do processo de comunicação expressos aqui na primeira coluna. Eu coloquei os 6 elementos da comunicação: o emissor, o receptor, o código, o canal, a mensagem e o referente. Eu só quero que vocês me digam, nessa situação que está na segunda coluna enumerada de A a F, quem representa quem. Primeiro, vamos dizer que é quem elabora a mensagem. Quem é que elabora a mensagem? A Lia já disse que a letra B é um 3. Cadê a letra A? Letra A, quem elabora a mensagem? Como é que eu chamo a pessoa que cuida da mensagem, que tem algo a dizer, que tem que se comunicar com o outro? Quem é? É o emissor? É o receptor? É o código? Letra A. É o quê? Qual é o número da letra A? Eu coloco 1, letra A, número 1. Gostei. Agora sim, está aqui. Quem tem algo a dizer é o emissor. Então, eu coloco o número 1. O B, a Lia já pegou a resposta, que é o 3, Bia. Deixa eu ver o 3. 3 é o código. O que é que diz a letra B? Conjunto de sinais organizado de maneira que tanto o locutor quanto o interlocutor conheçam e tenham acesso. Realmente, Lia, a gente chama isso de código. Quem me dá a resposta do C? Quem me dá a resposta do C? O C diz que é o assunto, é o contexto, é aquilo que eu tenho a falar. É sobre o que eu vou falar. Alguém disse que é 4. 4 é o canal? Letra C é 4? Não, acho que não.
Assunto, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu tenho a dizer. Letra C, aquilo que eu estou falando, o assunto que eu estou dizendo, gente, como é chamado o assunto, o contexto, o que eu tenho que dizer para o outro. Não é 5, não é 5. Aquilo que eu tenho que falar, o assunto, aquilo que eu pergunto para o chefe, o que é que eu devo dizer? Como é que eu chamo isso? Sobre o que é o que o senhor vai falar. O senhor fartura do Piauí. O assunto, o contexto é o meu referente. É o referente, é aquilo que eu vou dizer, Riacho Frio. Isso mesmo. E o texto produzido? Tudo que foi escrito, tudo que foi falado, tudo que foi gesticulado, eu chamo de quê na letra D? Aquilo que eu falei. Aliás, eu estou na letra D ainda, né? A quem a mensagem é dirigida. Eu confundi, calma. Letra D. Quem recebe a mensagem? Para quem eu passo a mensagem, eu chamo de quê? Quem é o elemento que recebe a minha mensagem? Na letra D, quem respondeu? Letra D, 2. Isso mesmo, receptor. O receptor é quem recebe a minha mensagem, é para quem eu vou falar, é o meu destinatário, tá certo? Agora, tudo que eu escrevi, todo o texto que eu produzi, tudo que eu falei, na letra E, é chamado de quê? Cocal de telha, bingo! É a mensagem. Tudo que você fala é chamado de mensagem. E, enfim, o meio que você escolheu para se comunicar, se foi o e-mail, se foi uma mala direta, se é pela mensagem de WhatsApp, se é pelo microfone da loja, o canal, o meio que você escolheu é chamado de canal de comunicação. Então, número 4. Beleza. Vocês, de fato, souberam associar os elementos da comunicação ao que ele representa. O que são eles dentro do processo comunicativo. Parabéns a todos vocês, parabéns, obrigada pela participação. Vamos agora estudar os aspectos gerais da redação oficial. Lá vem aula, segura aí. Agora que eu sei quem é signatário, eu já entendi que signatário é quem escreve, quem assina. Eu entendi que destinatário é para quem eu escrevo, é o público a quem vai chegar a minha comunicação. Então, vamos para o panorama da comunicação oficial. Na comunicação oficial, numa redação oficial, ou seja, num ofício, né, numa declaração, seja qual for o tipo de texto, é um texto oficial, eu preciso dos elementos da comunicação. E eu preciso estar atento, principalmente a 3 daqueles 6 elementos. Tem 3 que eu preciso ter total atenção. Na verdade, eu tenho que dominar todos os 6, porque, como eu falei, qualquer falha em um desses elementos falhou a comunicação, deu ruído. Deu ruim, como você diz, ei, deu ruim. Não chegou bem a comunicação, né? Deu ruído. Mas é necessário, na redação oficial, você ter bastante atenção ao emissor. Número 1, o emissor. O emissor, também chamado de signatário, é quem comunica. Ele pode ser o serviço público, pode ser a empresa. E olha só como é que você se coloca no texto oficial. Digamos que é a Lia Raquel que está escrevendo o texto, tá bom, Lia? Você está escrevendo o texto. A Lia Raquel, que está trabalhando para o serviço público, ela foi chamada numa secretaria e está trabalhando lá como secretária, atendente, num departamento daquela secretaria pública. Tá bom, Lia? Já estou profetizando aí. Você vai para o serviço público de uma secretaria. Então, você tem que redigir um texto sobre aquele representando o teu serviço público. Você vai se autodenominar. Como é que você vai se chamar dentro do texto? Eu, Lia Raquel? Não. Se for uma declaração pessoal, você coloca eu, Lia Raquel, não é isso? CPF tal, endereço tal, brasileira, casada. Isso aí é quando é a declaração pessoal.
Mas se você está representando a empresa, você diz este ou esta secretaria, aquele ou aquela secretaria, o ministério, a secretaria, o departamento, esta divisão, este serviço, esta seção. Você tem que se referir ao lugar que você trabalha. Tem que se referir ao setor que você está representando. Você está escrevendo em nome de quem? Em nome do ministério? Ai, que chique, você está no ministério, você coloca este ministério, não é isso? Se a secretaria para onde ali a Raquel vai trabalhar, esta secretaria comunica. Ou é um departamento, Lia, e você coloca este departamento, esta divisão, este serviço. E observe como eles estão com letra maiúscula, amores. O signatário é representado com uma letra maiúscula, porque, no caso, ele é a pessoa que está comunicando. A pessoa que está comunicando é marcado com inicial maiúscula. Esta secretaria com S maiúsculo, vem a público, entendeu? Vem a público. Então, tem que adequar a linguagem correta. Esta seção com S maiúsculo, senão que seria qualquer seção. Então, o emissor é a pessoa que fala, é o signatário, é a pessoa que vai assinar o texto. O signatário é a pessoa que assina o texto, é a pessoa que está mandando, enviando a mensagem. Referente, fique ligado também nesse referente. Você tem que, se você vai comunicar num texto oficial, se você vai comunicar, tem que saber o que é que vai comunicar. Tem que sempre começar com letras maiúsculas. Sim, todo período você inicia com letra maiúscula. E toda vez que você se referir como pessoa física ou pessoa jurídica, pessoa física ou jurídica, você se refere a esta pessoa que você está representando no texto, também com inicial maiúscula. Porque quando você se refere à pessoa física, você diz eu, Lia Raquel, é o L maiúsculo e o R maiúsculo, certo? Você não vai falar de você com letras minúsculas, porque você é um membro, você é uma pessoa própria, é um substantivo próprio. Assim também, esta secretaria com S maiúsculo, porque é um membro, é uma pessoa própria. Existem outras secretarias, mas você está se referindo especificamente àquela. Então, você coloca com letra maiúscula. Agora, dentro dessa comunicação oficial, se você vai redigir um texto oficial, você tem que saber sobre o assunto. Do que é que você está falando, qual é o referente. 3 elementos importantíssimos na hora de se comunicar oficialmente. Então, o referente é o que se comunica, é aquilo que vai ser falado, é o assunto relativo às atribuições do órgão que você comunica. Tem que ter domínio sobre o assunto. Não pode ser um texto vazio. Ok, Lia? Entendeu aí, Ailton? Entendendo aí, Beneditino, Lagoa do Bairro, fartura, cocal de telha. Você tem que dominar o assunto, tem que conhecer, pesquisa, estude, pergunte. Mas não faça um texto vazio, um texto redundante, um texto que não explica nada. Outro dia, a minha chefe, a chefe do nosso departamento, da nossa seção, chegou para mim e disse: Ildalene, escreva um texto explicando aos professores como é que devem ser utilizados esses livros na sala de aula. E eu tive que escrever o texto explicando como deveria ser utilizado aqueles livros na sala de aula, o passo a passo. Todas as possibilidades de como o professor poderia usar aqueles livros que estavam chegando às escolas em sala de aula, entendeu? Mas eu precisava dominar o assunto, sabe o que eu fiz? Eu abri a caixa do livro, eu olhei cada livro, eu vi quantas páginas tinha o livro, qual é a função de cada um, para eu poder escrever o texto dominando bem o conteúdo. Então, conheça sempre o referente, saiba sempre sobre o assunto que você vai escrever, ou fica um texto vazio, ou um texto redundante. Sabe o que é o texto redundante? É aquele que fala sempre a mesma coisa e não diz nada a quem está comunicando. E o terceiro ponto que você tem que estar ligado
é quem vai receber a mensagem. Para quem se destina a mensagem que você escreveu? O destinatário dessa comunicação é o público, certo? Ou pode ser uma instituição privada, ou pode ser um outro órgão, uma entidade pública. Olha aí, ó, poder executivo, com letras iniciais maiúsculas. Você vai fazer a prova do Enem daqui a 20 dias. Você vai fazer a redação do Enem daqui a 20 dias. E daqui a 20 dias, você vai ter que colocar uma proposta de intervenção dizendo quem tem que resolver aquele problema sugerido no texto da redação do Enem, no tema da redação do Enem. Aí você coloca o seguinte: quem deve tomar essa atitude de resolução é o Poder Executivo. E você vai escrever Poder Executivo com P maiúsculo e com E maiúsculo. Por quê, professora? Porque ele é o teu receptor, porque ele é o teu agente, é a pessoa que está representando. Então, letras maiúsculas para representá-lo. Não seria qualquer poder executivo, mas aquele poder executivo. E sempre que se referir aos outros poderes, você também grifa com letra maiúscula para personalizá-lo, para dizer diretamente que é ele, aquele órgão, aquela entidade. Se você quer dizer o Estado, se é o Estado que a gente vive aqui, geográfico, é um E maiúsculo e não um E maiúsculo. O Estado do Piauí, coloca um E maiúsculo e não um E minúsculo, entendeu? Isso é você pode dizer assim, esse problema deveria ser resolvido pelo Estado. Se é o Estado maior, a União, é maiúsculo. Se você se dirige à União, se referindo à unidade federativa, coloque U maiúsculo. Sempre a pessoa a quem você se dirige, você vai gravar com letra maiúscula. Entendidos? Podemos ir? Continua. Então, se eu falo o que é redação oficial, o que são textos oficiais, quais são os tipos, por onde eles vivem, por onde eles passam, né? Então, em uma frase, eu posso dizer que redação oficial, anotem, vou gravar aqui para vocês, deixar destacado para quando vocês puxarem o material, está tudo ok. Pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o poder público, órgãos governamentais ou até órgãos não governamentais, como as empresas, como o comércio, de modo geral. Aliás, falando em comércio, parabéns a todos os comerciários que hoje está comemorando o seu dia, atividade importantíssima à sociedade. Então, parabéns a todos os comerciários, não é isso? Governamentais, empresas, comércio de modo geral, redigem como é que eles redigem comunicações oficiais, como é que eles redigem atos normativos. Diz respeito a isso. Quando eu falo de redação oficial, é como o poder público, os órgãos governamentais, os não governamentais, as empresas, os comércios, como é que eles redigem comunicação oficial ou atos normativos da própria empresa. Um ato normativo do próprio comércio ao qual você trabalha. A redação empresarial e oficial tem seus textos de maior circulação. Existem, né, os textos, aqueles que são os que mais circulam dentro da nossa redação oficial. Quais são esses textos, professora? Olha, ainda hoje se utiliza bastante no nosso meio cartas, e-mail, ofício, despachos e memorandos. Você sabe escrever um despacho? Tem que aprender, né? Sabe escrever o memorando, Joseni? Cadê a fartura do Piauí? Escrever um memorando. A gente também constrói circulares. Eu escrevo muitos circulares no meu trabalho. Relatórios. Todo final de semana eu tenho que fazer meu relatório. Contratos, orçamentos. Temos, se você é do comércio, até se você é um microempreendedor, você tem o seu próprio comércio, você faz seu artesanato, faz suas roupas, as bolsas, os
o trabalho que você faz, você tem que saber criar um catálogo de venda. Você tem que saber fazer a sua própria propaganda. Tem que cuidar da sua publicidade, da sua imagem. Tem que saber fazer uma mala direta. Tem que saber produzir até um manual, se for o caso, né? Se for necessário. Se você trabalha com rede social, você tem que saber escrever textos para os sites, textos para blogs e até mesmo textos para palestras. Tá bom? Seja você do órgão empresarial, oficial, ou seja você o seu próprio patrão, o seu próprio chefe. Você trabalha com seu próprio, né? Você tem um negócio próprio, então você também precisa desses elementos aqui, conhecer esses tipos de textos oficiais. Beleza? Então aqui para vocês, repetindo, quais são os principais textos oficiais que circulam no poder público, nos órgãos governamentais, não governamentais, nas empresas, nos comércios: e-mail, ofício, memorando, relatório, contrato, catálogo de venda, mala direta, palestra. Tudo isso é essencial que a gente conheça como escrevê-los, né? Qual é a melhor forma de redigi-los? Hoje a aula não vai trabalhar tanto em cima disso, mas vamos assim, pegar o que é necessário em todos, de modo geral, seja para e-mail, seja para um ofício, um comunicado, um memorando, o que é necessário, qual é a linguagem que você usa, como é que eu devo proceder nesse tipo de texto. Bem, vamos colocar aqui 3 critérios essenciais para você redigir qualquer um daqueles textos que a gente elencou agora há pouco. O texto tem que ter, primeiramente, clareza e precisão. Anotem. Clareza. É necessário que o texto seja claro e preciso. Como é que eu faço um texto claro e preciso? É um texto que possibilita imediata compreensão pelo leitor. Você vai escrever de uma maneira tão clara, tão óbvia, tão precisa, que o leitor não vai ficar se perguntando o que é que a pessoa quis dizer com isso. E acredite, por mais claro e preciso que você vai ser na comunicação, ainda vai ter aquele que não vai entender. Viu, Ailton? Ainda tem aquela pessoa, viu, Cocal de Telha, que vai receber a comunicação e não vai entender. E vai procurar por vocês e dizer, o que é isso mesmo? Como é que a gente vai fazer? O que quer dizer isso? Tá certo? Então, apesar da gente usar uma linguagem clara e precisa, ainda vai ter destinatários que receberam a mensagem, mas não entenderam a comunicação. Uma vez eu recebi um feedback, viu, querido de Cabeceira, terra do meu amigo professor, foi meu professor de História. Esquecendo agora o nome do meu grande professor de História lá de Cabeceiras. Mas assim, uma vez eu fiz um texto claro e preciso e recebi um feedback imediato. A pessoa perguntando o que era aquilo. Aí a primeira coisa que eu perguntei foi assim, mas você já leu o texto? A gente envia o texto, não esquece, Nara Célia. Você envia o texto, mas o destinatário que recebe pode estar com preguiça de ler. Ele não vai ler o texto. Então, antes de ler, ele já vem no teu privado, ele já vem no teu e-mail e pergunta, o que é isso? Que texto é esse? Ora, gente, todos os tipos de pessoas destinatárias existem. E nós temos que estar preparados, né? Então, a pessoa comunicou assim, eu lembro que a pessoa falou algo assim para mim. Eu estou surpresa com esse texto. O que é isso? Aí o meu primeiro intento foi responder, eu que estou surpresa por você não ter lido. Mas a gente não pode, olha a comunicação, não agressiva. Aí eu só fiz dizer, professora, a senhora já leu o texto? Leia e depois a gente discute as dúvidas, tá bom? De maneira sutil, educada. É esse o nível da comunicação. O texto que você escreve tem que ter objetividade. Ora, se você sabe o contexto, se você trata do assunto, seja objetivo. Não fique fazendo torneios, dando voltas. Ser objetivo é ir direto ao assunto sem ser agressivo. Tá bom? Vá direto ao ponto.
Não fique sendo redundante, não fique fazendo voltas. Diga diretamente a que serve aquela comunicação. Ou seja, já começa dizendo, tratando do assunto, né? Esta empresa vem comunicar a todos que, devido ao ocorrido no último sábado, está terminantemente proibido o acesso de pessoas estranhas a determinada área. Vá direto ao assunto, seja transparente, seja claro, mas seja polido. Viu, Lia? Seja polido, seja educado. Lembre-se, comunicação não agressiva. Seja polido, educado, sem ser agressivo. O que mais o meu texto oficial deve ter? Concisão. Sabe o que é o poder de concisão? É o poder de resumir. Ser conciso é o texto que consegue transmitir o máximo de informação com o mínimo de palavras. Dizer tudo sem se estender muito. Queridos, um texto com dois, três parágrafos é um texto longo. As pessoas têm muito o que fazer. Você já recebeu aquela mensagem no WhatsApp que ainda tem assim, leia mais? Aparece um tamanhozão assim do texto e aí ali embaixo tem leia mais. Você tem que apertar e ainda vem mais coisas. Não é assim que você trata. Seja polido, educado, seja conciso, diga cirúrgico, né? Olha como a gente diz, seja cirúrgico. Diga exatamente aquilo que você quer, sem se estender muito. O que tiver, aí você pode colocar no final dúvidas, entre em contato comigo. Aí coloque lá o número, entre em contato, coloca o número, um e-mail, e a dúvida vai chegar, tá bom? Você sabe qual é o contrário de concisão? O contrário de concisão é prolixo. Prolixo é a pessoa que fala demais e diz de menos. Para dizer ela diz um monte de coisas, faz o maior rodeio, para poder dizer diretamente o que vai acontecer, tá bom? Então, quanto mais breve, curto, claro e educado você puder ser, maior o teu poder comunicativo em textos oficiais. Beleza? Gerou? A Lia diz, tem que resumir com o objetivo de a pessoa entender o que você passar para ela. Isso mesmo, Lia. Resumir, ser sintético, ser cirúrgico. Por isso que eu escrevo um texto e depois eu releio e corto palavras. Aí eu vou reler de novo, corto umas palavras, até que fique só a síntese. Aquilo que tem que ser transmitido, mas que não seja de maneira também agressiva, né? Tem que ser uma coisa bem educada, polido, bem escrito, bem redigido, com as vírgulas, com as pontuações adequadas, para não gerar dúvida em ninguém, tá bom? Então, clareza e precisão, objetividade e concisão são substâncias para você fazer uma redação oficial, para que você possa escrever qualquer texto oficialmente. Cuidemos. Ainda é necessário para o texto oficial, é necessário, número 4, é necessário que haja coesão e coerência. Mas o que é um texto coeso? O que é um texto com coesão é um texto com coerência. Um texto que tem coerência tem coesão. Ou seja, é você saber amarrar bem as palavras. É você saber fazer a conexão de uma frase com outra frase. Utilizando os conectivos, o apesar disso, além do que, ainda que, embora, porém, todavia, entretanto. Saber usar os conectivos é saber dar sentido à fala. Senão você vai ficar com um texto cheio de parar de ponto final, e o ponto final, ele não vai estabelecer sentido entre as orações se você não usar os conectivos. E os conectivos é que trazem esse sentido. E quando traz o sentido, é porque você está sendo coerente, coesivo e coerente. Então, é saber usar as palavras mágicas, embora, ainda que, portanto, palavrinhas mágicas. Olha, se eu uso um portanto, eu estou gerando a ideia de conclusão. Se eu digo embora, eu estou dando uma ideia de conformidade.
né? Embora, quer dizer, não resolve o problema, mas fica assim, ainda que, igual naquela música, ainda que eu falasse a língua dos homens, não tem aquela música? E falasse a língua dos anjos, ainda que, quando você diz ainda que, você dá uma ideia de conformidade também, quer dizer, não vai resolver o problema, mesmo que você tivesse feito isso. É essa a mensagem que vai ser passada, certo? Quando você usa um ainda que, quer dizer, olha, essa empresa poderia até ter feito isso, mas não teria resolvido o problema. Então, cada conectivo, Nara, tem o seu valor, tem o seu sentido. E cabe a nós, viu, Cacau de Telha? Cabe a nós, enquanto comunicador, a pessoa que redige, saber empregar o texto certo, a palavra certa, no local certo. Tem até uma música do Engenheiro do Havaí que fala disso, né? A palavra certa, a hora certa de chegar. Tem que saber usar a palavra certa, na hora certa de usar. Para manter uma boa comunicação, tem que ter coesão e coerência. É necessário também cuidado, impessoalidade. Não leve para o seu coração. Não é com você. Não é pessoal, é impessoal. Há pessoas que, mesmo representando uma entidade, uma empresa, quando chega alguma reclamação sobre o seu setor, o setor que ela trabalha, ela leva para o coração. Ela acha que é com ela. Ela toma o problema para si. Lia, Nara, Ailton, Beneditino, Alvorada do Gurgueia, Barreiras. Se vocês estão trabalhando num departamento e o departamento recebe reclamações, não é para você, é para o departamento. Pense enquanto departamento e não como pessoa. Já chegou um momento em que nós tivemos que fazer algumas pontuações de alguns problemas que aconteceram no ambiente de trabalho que colegas levaram para o pessoal. Não, querido. Se eu sou o setor pedagógico, e a pessoa vem reclamar que está havendo falta de comunicação do setor pedagógico, eu respondo não como Ildalene Pinheiro, eu respondo como o setor pedagógico desta empresa. O setor pedagógico desta empresa vem comunicar que tivemos problemas devido a isso, aquilo. Eu não vou levar para o meu coração. Não é pessoal, é impessoal. Então, o princípio da impessoalidade é um princípio constitucional. Está na Constituição. Você é uma pessoa impessoal. Quando você é jurídico, é impessoal, não é pessoal. Não tome as dores para si. Amores, a administração não deve privilegiar e nem prejudicar ninguém. Ele tem que atender o interesse público. Ora, você está trabalhando no departamento e só porque um cidadão chegou com arrogância, chegou exaltado, aquele ali vai ficar por último. Aquele ali eu vou indeferir, não vou dar, não vão conceder. Querido, não é pessoal. Você é poder público, interesse público. Não cabe o que magoa seu coraçãozinho. Quando for trabalhar, deixa o coração em casa, tá bom? Não leve nada para o seu privado, para o seu particular. Da mesma forma, quando você voltar para casa, deixa o trabalho no trabalho. Em casa, você é mãe, você é esposa, você é filha, você é namorado, você tem outras preocupações. Não leve os perrengues de casa para o trabalho, porque trabalho não é divã de psicólogo. Não é verdade, Nara Célia? Já pensou se a professora de língua portuguesa aqui de vocês chegasse para dar aula e fosse falar da vida pessoal dela? Passava 10 minutos contando sua história pessoal, eram 10 minutos de aula a menos que vocês teriam. Então, o nosso trabalho não é divã. Não leve seu problema, seus perrengues de casa para o trabalho. Ninguém do seu trabalho precisa saber da sua vida pessoal. Acredite nisso. Assim como ninguém da sua casa precisa saber dos problemas do seu trabalho. Problema do seu trabalho você resolve em casa. Problema do trabalho resolve no trabalho. Problema de casa resolve em casa. Saiba separar o profissional do particular. Não é, Nara?
que você será um excelente profissional. Toda vez que você chegar, mostrar que você é impessoal, você trata as pessoas, Nara, da mesma forma. Seja ela branca, rica, preta, o que seja. Tratar a todo de maneira igual, com educação e com impessoalidade. É senhor e a senhora. É esse o tratamento universal, senhor e senhora. Não é isso, Nara? O professor passa a aula falando da vida pessoal. Acontece, Nara. Algumas pessoas não sabem diferenciar o trabalho do pessoal. Não leve o pessoal para o trabalho e nem deixe o trabalho atrapalhar a sua vida pessoal. Entendeu? É uma troca. Então, quando você estiver em seu trabalho, você tem que se expressar de uma maneira impessoal, certo? Sem tomar partido, sem deixar se ferir por ninguém, mas mostrando a sua competência, principalmente a nossa competência de reger as nossas emoções e falar, e saber falar de maneira impessoal. O senhor ou a senhora está com algum problema em que posso ajudá-los, em que posso ajudá-la. Sempre de maneira educada, sempre de maneira impessoal. Outro, vamos para mais um pré-requisito da redação oficial no que você deve fazer e se comportar em seu trabalho, Lia. Nara, fartura, Isaías Coelho, de seu arco verde. Não é isso? Formalidade e padronização. Sabe o que é ser formal? A comunicação, gente, tem que ser formal. Ou seja, tem que obedecer regras de forma, inclusive o correto das formas de tratamento. Eu bato nessa tecla quase toda a aula. Trocam as pessoas, trocam os pronomes. Anotem isso na sua pauta. Trocam as pessoas, trocam os pronomes. Tratem as pessoas da maneira correta, da forma correta. Ela pode ser a tua amiga fora do trabalho, mas se no trabalho a Lia é chefe da Nara, no trabalho, Lia, chame a Nara de Dona Nara. Dona Nara, a senhora deseja alguma coisa? Aí lá fora vocês rasgam, Narinha. Entendeu? Saber separar o pessoal do trabalho, gente. Vamos fazer divisões. De repente, nós temos aquela confraternização. Olha o que eu já vi, confraternização terminar em demissão no dia seguinte. Porque um coleguinha bebeu demais. E aí já olhou para a colega e chamou de gostosa. Que é isso, pessoal? Vamos saber separar, mesmo numa confraternização, é ambiente de trabalho. Tratar com respeito. Chamar as pessoas pelo nome. Me chame, não tem o nome no filme? Me chame pelo meu nome. Tá bom? Eu não sou a negona, eu sou preta, mas eu não sou a negona. Então, se eu estou no meu ambiente de trabalho e o colega vai se referir, ei, negona, vem cá, ele é que está errado. Princípio da impessoalidade. Ou me chama pelo meu nome, ou me chama de senhora. Professora, a senhora pode vir até aqui? Vamos saber falar os pronomes de tratamento adequadamente, para não sofrermos constrangimento e muito menos restrições. E, enfim, uso da norma padrão da língua portuguesa. Quem domina a norma padrão, quem sabe usar o português corretamente, não cai no risco de errar em momento nenhum. Porque até no meu momento de lazer, eu posso falar a minha língua padrão que está tudo bem. O que eu não posso é pegar a minha língua de lazer e levar para dentro do meu ambiente de trabalho, certo? Principalmente, exatamente, Lia. Professora, por gentileza, olha aí a linguagem não agressiva. Por gentileza, por favor, obrigado. Não é isso, Lia? Se for a Lia, obrigada, porque ela é mulher. Se for o Ailton, obrigado, porque ele é homem. Se forem a Lia e a Raquel, obrigadas, porque são duas. Então, saber adequar a palavra, não ser agressivo, usar a língua portuguesa devidamente. Gente, conhecer a norma padrão da língua portuguesa é um dever de cidadania. É uma prova de cidadania. Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, uma coisa bem óbvia, certo? Quando eu estou no meu ambiente de lazer com os amigos,
Eu uso muito o nosso piauiense, que eu amo, que eu acho lindo. Eu digo tchurrai, tchurrem. Onde é que tchurrai? Para onde é que tchurrem? Ei, cadê tia mãe? Eu uso no meu ambiente de lazer. E aqui no meu trabalho eu uso a língua padrão, o português padrão, que eu tenho que usar, as formalidades, certo? Então, é isso aí que é o correto. É você saber como usar a língua. Mas está errado, professora, dizer tchurrai, tchurrem? Não está. Só que você não pode usar essa linguagem em qualquer ambiente. Então, o ideal é que você tenha opções, que você saiba usar a língua de acordo com a necessidade. O que não é o ideal é você só conhecer uma forma de linguagem e só usar aquela forma, tá bom? Então, saber usar a língua portuguesa padrão. Estamos certo? Então, se estamos certo, Ai, cadê o meu apagador? Só um minuto. Se estamos certo, a gente usa sempre que puder a língua padrão. E eu pegando aqui o marca-texto, né? Bem a minha cara. Então, com certeza, esta foi uma aula produtiva, porque a gente é desses, né? A gente sempre acerta na língua padrão. Língua padrão não tem erro, é uma certeza. Simbora. Questões. Terminando nossa aula, vamos lá, Nairinha, me ajuda, Lia. Me ajuda com as questões agora. São peculiaridades. O que é peculiaridade, professor? É a particularidade, né? Aquilo que pertence à redação oficial. Eu coloco um exceto, porque eu quero ver se vocês entendem o poder de um exceto. Não é um inseto, é um exceto, tá bom? São peculiaridades da redação oficial. O que é que pertence à redação oficial? Das 5 opções, só tem uma que não é da redação oficial. Eu quero isso. Qual desses elementos não podem aparecer numa redação oficial? Lia, cadê sua resposta? Naira, cadê a resposta? Cadê Beneditino, Cocal de Telha, Fartura, Isaías, Betânia? Respondam comigo. Qual dessas 5 opções não pode aparecer na comunicação oficial? A comunicação oficial não pode ter pessoalidade. A comunicação oficial não pode ter concisão. Não pode ter linguagem. Não pode ter clareza. Ou não pode ter uma padronização. Não pode ser a letra F, porque não tem. Está aparecendo F aí? É letra E, Lia? É A, B, C, D, E. O que é que não pode haver no texto oficial? No texto oficial, eu não posso ser pessoal, eu não posso ser conciso, eu não posso usar linguagem, não posso usar clareza, ou não posso usar uma padronização. Cadê nossa resposta? Letra A, Domingo Mourão, Belém, Fartura, Cocal de Telha, todo mundo respondendo, Lia, letra A. A única coisa que eu não posso ter na comunicação oficial é pessoalidade. O princípio da redação oficial é impessoalidade. Não leve para o seu coração. Não é contigo, não é particular, é da empresa. E aqui tem um texto bem grande, né? Onde eu peço que você assinale a alternativa que corresponde ao fecho para a comunicação dirigida à autoridade de hierarquia superior do remetente, inclusive o presidente da República. Quando eu vou escrever uma carta ou um e-mail para o presidente da República, por exemplo, eu termino a carta dizendo atenciosamente, abraços, respeitosamente, cordialmente ou saudações. Claro que a gente diz apenas respeitosamente. É a melhor forma de você encerrar um texto oficial. Respeitosamente, aqui é o final da nossa aula de hoje. Um abraço para vocês e até segunda-feira com mais aula de redação oficial. Obrigada por sua participação.